Walale, Amwale, olá meus manos, olá minhas manas, tudo bem convosco? Eu estou bem, graças a Deus, eu sei, muito tempo que já não venho. Mas estou de volta para dar continuidade ao tema de relacionamentos que teve algum vídeo atrás, né? Em que a minha esposa Sandrina falou sobre a questão do propósito do casamento, que é de dar glória a Deus. Ele era um versículo, acho que ainda se lembra, quando era em Efésios 5, que falava sobre deixar pai e mãe. E é sobre isso que eu quero falar no dia de hoje. Eu quero falar sobre a questão de deixar o pai, deixar a mãe para o casamento, para o relacionamento com propósito. Amém? Vamos ler rapidamente o livro de Efésios, no seu capítulo 5, a partir do versículo 25. E diz assim, o apóstolo Paulo falando para os rapazes, assim, mas ele havia falado para as mulheres, e aqui ele vai falando para os rapazes. Sim, isso aplica principalmente para o rapaz, mas também tem ensino para ti, que é mulher. Diz assim, versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, para santificá-la. Tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Essa é a instrução para o marido. Continuando, versículo 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, vê, ela aqui dá instruções práticas para quem é rapaz, para quem é homem, para quem é o líder da família, de como cuidar da sua mulher, de que tem que lhe amar, conforme Cristo amou a igreja, ao ponto de assim mesmo se doar. De que tem que lhe nutrir, tem que lhe doutrinar, tem que lhe ensinar, tem que ser aquele elo forte, tem que ser a sua segurança emocional, né? Tem que lhe, como é que eu posso colocar? Tem que lhe guiar em todos os sentidos, incluindo o sentido, incluindo quando ela, por exemplo, tem dúvida, está inquieta ou, sei lá, pensa que está muito gorda, pensa que está muito fraca, que é algo muito comum em muitas meninas. Tu, como rapaz, tem a função de lhe instruir. E ele termina dizendo, e por isso deixará o homem, pai e mãe, e juntar-se à sua mulher. Então, o deixar pai e mãe é uma etapa fundamental para ti, rapaz, que queres começar, que queres entrar, que queres criar um relacionamento sólido. Então, nesse vídeo vamos falar isso. O que é isso, deixar pai e mãe? E por que ela é tão importante? Vejamos. O deixar pai e mãe não significa só sair da casa dos pais. Inclui, sim, inclui. É muito importante para tu que queres começar um relacionamento sair. Por quê? Porque existe autoridade. Se tu vens, por exemplo, para minha casa, a autoridade sou eu. Se eu dizer hoje ninguém vai sentar, a casa é minha. Ou não sentas, ou vai-te embora. Tão simples assim. Ninguém pode estar acima de mim na minha casa. Acho que isso é muito explícito, muito claro. Então, se tu vives com os teus pais, tu não és autoridade sobre a tua casa. Tu não tens como ser a voz máxima, não tens como exigir, por exemplo, que alguém se submete a ti ou coisa do gênero. Por quê? Porque tu próprio estás debaixo de uma outra autoridade. Vocês todos têm que depender daquilo que é a autoridade da tua casa, seja o pai, seja a mãe,
no caso o pai já não existe, tem que se submeter. Então daqui a nada, sei lá, vocês gostam da casa, querem pintar de amarelo, os pais querem de azul, claro que a casa vai ficar pintada de azul. Consegue perceber? Então é essencial, é chave que tu tens que deixar pai e mãe. Mas o deixar não é só nesse sentido, porque o que é que acontece? Você pode sair da casa dos pais, mas ser aquela pessoa que qualquer coisa está a ligar, qualquer necessidade está a pedir, está a buscar. Ou seja, não é apenas o deixar físico. Você tem que também aprender a deixar no sentido emocional. Você tem que aprender e entender como se posicionar, como ter um comportamento tal que qualquer situação, se fores buscar alguém, seja o teu pastor, seja Deus em primeiro lugar, e se não tiver Deus, o teu pastor ou o teu mentor. Mas não pode estar mais com aquela conexão de dependência emocional do colo do pai ou do colo da mãe. Se ainda tens isso, meu irmão, tu ainda não deixaste e não estás preparado para ter um relacionamento. E aí é importante para vocês meninas entenderem. O homem está vindo para ti e quer casar, mas consegues notar que tem uma dependência emocional, minha irmã, vai te dar trabalho. Acredita que quem vai mandar na vossa casa, quem vai mandar no vosso lar, é o pai ou a mãe desse jovem. Vocês não vão ter o vosso lar. Vai ser o lar vosso com ele ou ela, ou seja lá quem é, que ele depende emocionalmente. Você consegue entender a ideia? É deixar físico sair, emocional, não ser aquela pessoa que por tudo e nada está a buscar nos pais, mas aprender a buscar a Deus. E além de Deus temos os nossos mentores, e é lícito, temos pastores, temos os nossos líderes. Então buscar a Deus e buscar esse líder, porque se eles são líderes segundo a palavra, eles vão saber te dirigir, como lidar com isso e não te tornar reféns emocional deles. E essa é outra coisa muito interessante. Se estás em um trabalho, em uma igreja, estás em uma comunidade que o líder procura te tornar 100% dependente dele, esse não é um líder, esse é um boss. Então também tens que largar ele. Não pode ser dependente emocional de ninguém. Isso quer dizer que não pode consultar, pelo contrário. Aliás, deve consultar o máximo possível. Infelizmente, nós não aprendemos muita coisa em casa. Então, nós onde é que acabamos por aprender? Através dos amigos que são posicionados na fé, através de pastores, obreiros, através de pregações. Eu acredito que estás a ver esse vídeo por uma recomendação ou porque já viste alguns e entendeste que nesses vídeos há ensino, há revelação, a verdade para ti, estás a aprender. Então, busque sempre aprender, mas não se torne emocionalmente dependente de um ser humano. Amém? E o terceiro, né, falamos de deixar físico, de deixar emocional, mas também tem o deixar financeiro. Amigo, se não consegues pagar a renda do sítio que foste tu mesmo, se não consegues de ter uma refeição sem ligar para alguém para te ajudar, sem pedir no papá, ou seja, se depende de mesada do pai ou da mãe, tu não estás preparado. Essa é a mais pura verdade. Sim, jovem, para ti que és menina, se o teu noivo, vamos assim dizer, ele não consegue se virar sozinho, ele não está preparado para casar. Essa é a mais pura verdade. Por quê? Porque não deixou pai e mãe. É necessário você aprender a se virar de alguma forma, a trabalhar, a colocar aquilo que tu tens em prática, de qualquer forma. Ainda que for trabalhar, sei lá, como... tem algo que gosta muito de falar na minha família, que é, olha, se não vais conseguir esse dia, se não tens trabalho, sei lá, zunga água. Ainda que for zungar água, mas tens que conseguir uma forma de se virar. Porque tu vais ter uma nova família, tu vais ter uma casa para dirigir. Você não pode ser refém financeiro dos teus pais ou tios, ou seja lá quem for que antigamente sustentava. Pelo contrário, você tem que deixar de ser peso para qualquer pessoa. Porque imagina, se vai ser um peso, se vai ficar dependendo dele, agora o que é que acontece? És tu, a tua esposa e futuramente vossos filhos
todos os pesos do outro. Estás em casa para quê? Se é isso que tu queres. Consegue entender a ideia? E sem dizer que é chato. É chato para outro. Pode vir ser chato, talvez não, né? Depende. Ter que sustentar sim tanta gente. Quando não é claro que. Vou colocar como? Deixa-me colocar. Não é bem sustentar tanta gente. Vou colocar assim é melhor. A pessoa que normalmente sustenta acaba sendo o líder. Acaba sendo quem determina as coisas em casa. Então, se estás a depender financeiramente de alguém, esse alguém vai acabar sendo líder dentro da tua própria casa. Líder dentro do teu próprio lar. Ou seja, tu estás a criar condições, não estás a criar condições de liderar a tua própria casa. Você consegue entender? Vê o que Jesus Cristo fez pela sua noiva. Ele pagou o preço. Levou a cruz por nós. Nós dois somos salvos. Por quê? Porque o nosso esposo, Jesus Cristo, pagou o preço da nossa salvação. Então, cabe a ti, como homem, representar a Cristo nesse sentido. Aprender a liderar, aprender a suportar, aprender a sustentar a tua casa. Isso quer dizer, irmão amigo, que se, por exemplo, eu não consigo trabalhar e a minha mulher consegue, sei lá, não podemos casar. Então, existem exceções. Uma coisa são os princípios do jeito que a Bíblia ensina e no dia a dia tem exceções que acontecem. Vou colocar assim, por exemplo, estás a trabalhar e perdeste emprego e a tua esposa continua a trabalhar. Vai separar por causa desse princípio? De jeito nenhum. Mas por quê? Porque tu sabes o princípio e vais procurar recomeçar a trabalhar o mais rápido possível. E no caso se aplica também para ti, mulher. O esposo não tem, não quer dizer que ele não está seguindo os princípios. É questão de ver o coração da pessoa. Você entende e busca cumprir. E é óbvio que com esse coração vais conseguir alguma coisa mais cedo ou mais tarde. Mas és aquele rapaz que não tem trabalho e não se vira de alguma forma, irmão, estás a precisar de entender esse princípio. O teu companheiro é alguém que não tem trabalho e não se vira de jeito nenhum, irmão, estás a se pôr num lugar que muito provavelmente vai se arrepender. É tão simples assim. Então esse é o ensino de hoje, focado especialmente para os rapazes, para aprendermos a deixar pai e mãe. No sentido físico, sair da casa dos pais. No sentido emocional, deixar de ser dependente emocional dos mesmos. E no sentido financeiro, aprender a ter independência financeira. Custear, pagar tudo aquilo que estava contigo. Se ela está estudando, aprender a dar um jeito de custear o teu estudo. Quando conseguires sair da casa dos pais, ver que é isso que o versículo diz. Deixará homem pai e mãe, juntar-se à sua mulher. Então, há necessidade de primeiro aprendermos isso, deixar pai e mãe, para só assim podermos nos juntar à nossa esposa. E esse é o ensino de hoje. E terminamos por aqui, como toda mãe já sabe, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Até o próximo vídeo com foco em relacionamentos.